falando, deu para entender que essa experiência em Portugal foi marcante para você mesmo, né, talvez tenha sido aí um ponto de virada mesmo na sua vida, né. E eu fico pensando que 2 anos de imersão, essas poucas histórias que você contou, dá para imaginar o quanto isso muda a pessoa, né, quanto isso te mudou. Mas como que foi depois desse tempão todo voltar? Você voltou para o Brasil, pra onde você voltou e, assim, como foi encarar a sua realidade depois de você estar tão transformada, sabe? Porque tem um pouco isso, né, eu morei fora também e a gente tem uma sensação, não sei se foi a sua também, que a gente muda tanto numa experiência, numa imersão fora, independentemente da natureza dela, e quando volta, você tem uma sensação, assim, que de tudo meio que continua no mesmo lugar, né. Você mudou, você é outra pessoa e tá tudo ali meio no mesmo lugar, assim, né. Conta um pouquinho aí desse seu retorno. Olha, excelente pergunta também. Vocês são jornalistas, alguma coisa assim? Sim. Mas, Fomos é, descobertas. mas, Agradecemos o mas, elogio. mas excelente, nossa, mas essa é uma coisa que bateu muito forte em mim. Eu nasci e cresci na zona norte de São Paulo, num bairro chamado Jardim Brasil. O Jardim Brasil é, assim, é um bairro, mas um bairro periférico muito perigoso, né? Em anos atrás, assim, na minha infância, eu vi troca de tiro entre a polícia e os meus amigos vizinhos, né? Que considerados traficantes, né? Que estavam ali na linha de tiro com os policiais. Alguns morreram, né? E tudo mais acontecia, infelizmente, mas olhando para essa minha jornada, desde que eu conheci a igreja, enfim, fui por uma jornada aí de imersivo em Portugal. E quando eu volto, minha mãe ela decide fazer uma mudança, né? Ela queria ir para um lugar que fosse dela, né? E ela se muda para uma favela. E eu já tinha uma perspectiva diferente. Cheguei em casa, onde que eu morava, era uma casa de 4 cômodos, era uma casa própria, sabe? Tipo, que vizinhos, né? Era do meu avô, que então tinha casa em cima do meu tio. Então tinha toda uma estrutura familiar em cima, embaixo, atrás, de pessoas. E minha mãe resolve querer, não, quero algo meu, que fui eu que construí, assim, assim, sabe? E aí ela já tinha encontrado um terreno, invadiu um terreno na zona leste de São Paulo, aqui no Jardim Pantanal, que hoje tem uma certa tipo de regularização fundiária acontecendo, é uma outra história muito interessante, mas dentro dessa jornada da minha mãe, ela fala que se eu quisesse ir com ela, eu fosse, ou, né, eu seguia a minha vida, né? Eu já tinha alguns planos também de fazer outras coisas, né? E viajar para outros países, tal, falava inglês. Tinha algumas coisas e minha mente tinha mudado, né? Eu tinha uma das coisas que eu percebi quando eu servi em Portugal, por ter várias oportunidades de trabalhar com outros jovens de outros países, percebi que eh, eu sabia, eu entendia, eu conhecia o potencial que eu tinha, né? Eu liderei 255 jovens nessa experiência, né? Por ter, Que legal. vamos dizer assim, eu comecei ali como um júnior, né? Vamos dizer assim, trabalhando ali, né? E depois fui tendo essas oportunidades de liderança. Em resumo, né, quando eu volto toda essa experiência, minha mãe muda para o Jardim Pantanal, eu decido ir com ela, né? Eu queria ir com ela, né? Estabeleci um plano com ela e foi horrível, sim, foi horrível, horrível, horrível. Foi um momento muito complexo e eu poderia ter desistido ali, né? Porque no final, quando eu mudo para o Jardim Pantanal, eu mudo para um barraco, né? Morava numa casa de alvenaria que não era tudo isso, né? Era uma casa bem humilde, bem mal acabada mesmo, mas eu mudo para uma casa pior, né? Com uma estrutura de barraco mesmo, sem saneamento básico, horrível, e com toda aquela mentalidade. Eu estava vivendo num país diferente, com uma certa estrutura, e não só uma certa estrutura, pela posição de liderança que eu tinha, eu viajei mais de 26 vezes de avião. Inclusive, peguei às vezes primeira classe, porque não tinha classe econômica para ir. Então, tinha toda uma estrutura, comia bem, né? Viajava assim,
bem, né, na estrutura que eu tinha ali.